Vamos orar, agradecer a Deus pela vida de cada um desses pequenos, pela vida da professora, que estará pregando o Evangelho a eles, na salinha aqui ao lado. Pedir ao Senhor também que nos abençoe aqui na exposição do Evangelho e que a gente possa também ser profundamente abençoados e edificados aqui na palavra. Eu vou pedir ao presbítero Zé Vieira que faça essa oração. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no texto em que estaremos meditando, 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas 29, verso 20, até o verso 36. Peço que preste bastante atenção na leitura do texto e no que está dizendo ali acerca do que o rei Ezequias faz no meio do povo, a reforma do culto que ele realiza ali no reino de Judá. Verso 20 até o verso 36, diz assim a palavra do nosso Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e, com o sangue, fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para a expiação de todo Israel. Porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandamento de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã.
porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para o holocausto. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vimos no domingo passado, iniciando a nossa série sobre culto, o que é o culto, e a gente viu exatamente isso, o que é o culto no Salmo 95, onde a gente percebeu alguns aspectos ali essenciais e fundamentais do culto. Vimos que o culto é o quê? Uma convocação do próprio Senhor ao seu povo para que esse povo o adore, como um relacionamento pactual que desde o princípio da criação do homem, Deus faz isso. Ele faz esse movimento indo em direção ao homem para que tenha relacionamento com a humanidade criada. E aí a gente percebeu, não é, no domingo passado, que há o objeto de culto, que é o Senhor, e o sujeito do culto, que é a igreja. Somos nós, os que recebem a convocação para cultuá-lo. Depois que seu povo se torna uma nação, após a libertação ali do cativeiro egípcio, a gente vai ver Deus realizando ou ordenando algumas coisas com relação ao culto, a esse relacionamento do Senhor com eles e eles para com o Senhor, através de alguns mandamentos, usando ali Moisés. Não é? Isso a gente vai ver em Êxodo e Levítico, principalmente. E a gente vai ver lá que o Senhor ele abre, não é, com os 10 mandamentos, falando principalmente nos 2 primeiros sobre não ter outro Deus, porque só o Senhor é Deus. Não ter idolatria, não adorar outros deuses ou imagens, não é? Porque só o Senhor merece e deve ser adorado. E depois ele começa com algumas orientações que a gente vai ver que são cerimoniais com relação a sacrifícios para expiação de pecados, com relação até à criação do tabernáculo e posteriormente a gente vai ver no andar do povo do Senhor, do templo, que vai substituir ali o tabernáculo. E ao longo da história do povo de Deus, a gente vai ver que o povo, ele
continuamente, perseverantemente se afasta do Senhor em pecado, em idolatria, por mais que o Senhor tenha orientado, dado mandamentos específicos para que eles não fizessem imagem de escultura, para que eles não tivessem outro Deus diante deles. O povo do Senhor perseverou em pecado, se afastando do Senhor. E aqui nesse texto a gente vai perceber, e eu quero chamar a atenção disso para a gente nessa noite, alguns aspectos do culto. Por isso o tema é como cultuamos. A gente vai perceber aqui alguns elementos de culto agora, de como que se dá esse culto que o Senhor nos chama a prestar a Ele como relacionamento. E a gente vai perceber aqui como que Ezequias ele realiza algumas coisas ali no meio do povo. Mas para a gente se situar, o período que passa essa história, a gente viu, né, mencionando aqui no texto, o rei Ezequias. Então foi ele que realizou isso aqui, foi no período dele. Ezequias era filho de quem? De Acais. Acais que foi, né, um rei mau, um rei perverso. Se a gente vê no capítulo anterior de 2 Crônicas, a gente vai ver que ele era um camarada idólatra. Ele não fez o que o Senhor ordenou. O ano do rei Ezequias foi provavelmente ali em torno de 716 até 668. Esse período, o Reino do Norte, isso a gente precisa se situar, estava dividido do sul, já havia acontecido a separação dos reinos, né? Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. E o Reino do Norte já tinha caído diante da Síria. Então o rei Ezequias ele está reinando aqui e tinha caído há pouquíssimo tempo, há poucos anos ali. Ezequias ele começa a reinar aqui num período em que recentemente todo aquele reino do norte ele havia caído por conta da idolatria, por conta da rebeldia diante do Senhor, que o Senhor continuamente exortou aquele reino para que se voltasse para ele, mas aquele povo abandonou e foi cativo pela Síria, e é um povo que se perdeu. Depois vai ver as origens ali dos samaritanos. Então Ezequias ele tinha aqui diante dele o quê? Um exemplo do pai, que foi um rei mau diante do Senhor, idólatra, que ali em Judá ele exerceu um reinado ruim, que afastou o povo do Senhor, e tinha um exemplo de todo um reino, o reino do norte, que também caiu diante da idolatria. Então, Ezequias é alguém que é levantado por Deus para restaurar o culto no templo ali em Judá e abolir a idolatria e a rebeldia no meio do povo. Ele foi contemporâneo ali de Isaías, que exerceu profunda influência espiritual em Judá. Então, o reinado de Ezequias, ele marcou um tempo de profunda reforma espiritual em Judá, de confiança em Deus diante da ameaça, inclusive da Síria, apontando para essa fidelidade do Senhor em preservar seu povo e do povo em fidelidade se voltar para a palavra e para a orientação do Senhor. Na linha do tempo aqui, depois do cronista aqui, o escritor de crônicas, ele registrar o reinado de Acais de uma maneira completamente apóstata, né, no capítulo anterior que a gente leu, o cronista ele vai apontar aqui nesse capítulo que a gente leu, no capítulo 29, essa restauração do culto realizada por Ezequias. Nos primeiros versos, do verso 1 até o verso 19, a gente vai ver Ezequias começando a restaurar até as portas do templo, para você ter ideia. Ele restaura as portas do templo, ele restaura os utensílios do templo, ele restaura e purifica todo o templo do Senhor. Aí, a partir do verso 20, que foi o que a gente leu, até o final, 36, a gente vai ver a restauração propriamente dita do culto nesse templo agora purificado, também restaurado, retomando a forma correta de cultuar diante do Senhor. O problema aqui, que a gente precisa mencionar, é que nessa linha do tempo, depois de Ezequias, a gente vai ver que o povo ele desanda de novo, né? Isso aqui acontece, o povo estabelece ali o culto bíblico, né?
através de Ezequias, mas posteriormente o povo se afasta do Senhor. E o que acontece com Judá? Poucos anos ali depois, também cai num cativeiro mais terrível do que o da Síria, que é o cativeiro babilônico. O povo sofre um terrível cerco babilônico e depois é levado cativo. A gente viu isso quando a gente expôs aqui Daniel. Depois disso, a gente vê o povo voltando, né? Depois que a Babilônia cai, a gente vai ver que o povo volta cumprindo a palavra do Senhor, de que restauraria aquele povo. E a gente viu aqui também na série, quando a gente esteve em Neemias, esse momento onde o povo volta desse cativeiro babilônico, restaura os muros da cidade, a cidade propriamente dita que ficou completamente destruída, o templo ficou destruído, e restaura também a parte espiritual, né? O culto diante do Senhor, com Esdras ali também junto praticamente de Neemias. Muitos vão definir esse período aqui que o cronista está escrevendo, Crônicas, o período em que esse povo volta da Babilônia. Então, qual é o propósito aqui de Crônicas? Um dos principais: dar ânimo, motivação para aquele povo que tinha passado um cativeiro terrível na Babilônia, voltando de lá precisando de reestruturação, de renovação espiritual, de renovação do templo, do culto, mostrando para eles que o Senhor, ele restaura o culto daqueles que se voltam para ele. É isso que a gente vê. A gente viu o Senhor falando em Crônicas no capítulo 7, né? Ele falando que aquele que se voltar para ele. Então, de forma resumida, qual o propósito do cronista aqui, onde ele escreve para aqueles que estavam voltando do cativeiro babilônico? É que Deus restaura seu povo ao culto verdadeiro quando, por Cristo e sua palavra, nos conduz da expiação à adoração e ações de graças com louvor alegre, tudo apontando para Cristo, nosso sumo sacerdote e expiação, nosso templo e nosso cântico. Então a gente vai ver isso de uma forma bem clara aqui no texto, elementos de como o Senhor, ele restaura e quer ser cultuado pelo seu próprio povo. A primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto, a partir do verso 20 ali, que Ezequias faz, é pegar, chamar o pessoal de madrugada. Você vê que o negócio ali está acelerado, ele está com pressa, ele está com anseio de realizar aquilo ali, né? E ele começa, verso 20 até ali mais ou menos, o verso 24, a gente vai ver ele mandando os sacerdotes pegar ali animais e tudo mais e vamos sacrificar. Ou seja, sacrifício diante do Senhor. Esse é o início. É destruir a idolatria dentro do coração, buscando o quê? Reconciliação com o Senhor. O povo estava afastado de Deus. O reinado anterior tinha se afastado do Senhor em idolatria. O que o povo precisava? Precisava se voltar para o Senhor em confissão, em contrição, perdão de pecados. E o que Ezequias faz? Vamos sacrificar animais para perdão de pecados de todo Israel. Repare que aqui ele já está englobando toda a nação do povo de Deus. Não é só para alguns, é para todo o povo de Israel. Sacrifício pelos pecados. Os animais são levados, o que acontece? Sangue é derramado. Percebe que cada um do grupo de animais é morto, o sangue derramado sobre o altar, para a expiação desses pecados. Por que esse ato inicial de Ezequias? Por que ele pega animais, sacrifica para expiação de pecados, mediados ali pelo sacerdote? Porque Deus, ele é santo, irmãos. Porque Deus, ele não coaduna com impureza, com pecado. Não tem como o povo de Deus se achegar a ele com as mãos sujas. Ninguém chega a Deus para cultuá-lo com as mãos sujas. A gente vai entender isso melhor. Por isso que ele se volta para o Senhor em culto, chamando todo Israel para
oferecer sacrifício por perdão de pecados. A gente não se relaciona com Deus em culto de maneira impura, irmãos. Senão Deus não receberia adoração. Deus não aceitaria culto de impuros. Inclusive, a gente vai ver num sermão algumas questões sobre isso. Acho que no próximo sermão a gente vai entrar em alguns detalhes sobre o culto que desagrada a Deus. Então a gente vai perceber ali o problema das mãos sujas de sangue, de pecado. Então a primeira coisa é a gente se voltar para o Senhor com o coração contrito. Por isso que no momento do culto a gente necessita, não é uma opção, uma coisa que a gente coloca ali, necessita do momento de contrição. Isso não pode faltar no culto, porque de mãos impuras a gente não se achega ao Senhor. Segundo Crônicas, a gente viu esse chamado do Senhor, no capítulo 7, versos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Então o povo precisa se voltar para o Senhor arrependido dos seus caminhos pecaminosos. Mas para que isso aconteça, ninguém olha para si e percebe pecado se não comparar com o Deus Santo, com Deus perfeito. Então, para ter esse movimento de se achegar a Deus aqui, oferecer sacrifícios como Ezequias fez pelo perdão de pecados de uma multidão, ele reconheceu que Deus é santo. Ele reconheceu a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Por isso ele se volta contrito para esse Senhor. Sem reconhecer Deus totalmente santo, perfeito, puro, majestoso, que não coaduna com o pecado, a gente não se volta para Ele em pecado. A gente nem percebe impureza em nós. Como percebemos? Olhando para o Senhor, para a perfeição. A gente percebe que somos imperfeitos. Por isso a gente estrutura aqui o culto olhando para a adoração a Deus, o primeiro ato do culto. A gente adora a Deus, a gente se volta, inclina o nosso coração a Ele, a gente olha para Ele, para a sua revelação, a gente lê um texto de adoração, um texto onde exalta a majestade, a grandeza de Deus nesse primeiro ato. Olhando para essa majestade, reconhecendo Deus soberano sobre todas as coisas, a gente agora volta para nós mesmos, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo como somos falhos e distantes desse Deus. Mas hoje a gente não oferece mais animais, não é? Ninguém aqui, eu acho que pega ali um cabrito, vai lá, mata, joga em algum lugar para poder. Por quê? Porque Hebreus 10, como a gente leu, 10 a 14, diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A gente tem agora o nosso sumo sacerdote, então a gente não vai precisar fazer igual o rei Ezequias fez, chamar os sacerdotes para purificar ali os pecados através de sacrifícios de animais, pegar aquele sangue e derramar em cima do lugar ali. Não precisa mais disso. Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele mediou. Só que ele não era só o sumo sacerdote, ele era o próprio sacrifício. Por isso o sacrifício foi único, perfeito, eterno, porque ele também é o Cordeiro de Deus. Então a gente se volta para ele no culto, para o nosso sumo sacerdote, confessando os nossos pecados pelos méritos dele, porque ele derramou o sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Mas no sangue de Cristo, por que a gente pode cultuar a Deus? Porque estamos cobertos por esse sangue.
não estamos com mãos impuras, porque quando confessamos e reconhecemos o que Cristo fez por nós, esse sacrifício mediador, Ele perdoa os nossos pecados, e agora Deus ele olha para nós, cobertos por essa justiça de Cristo, e somos justos diante do Senhor. E assim o Senhor aceita o culto que a sua igreja presta diante dele. Aí a gente vai ver como que o próximo ato aqui, que está caminhando paralelo aos sacrifícios, os próximos versos aqui que a gente leu, a partir do verso 26, que vai falar da música, do louvor, a gente vai ver que está caminhando junto, inclusive, dos sacrifícios. Olha como é que diz a partir do verso 25. Também impôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandamento de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. Então perceba que aqui o cronista está narrando algo que está acontecendo paralelo. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. E aí naquele momento ali que está acontecendo os sacrifícios, estão sacrificando os animais para expiação de pecados, toda a congregação se prostrou, quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então perceba que de forma paralela aos holocaustos, o que Ezequias faz? Bota os levitas para entoar cânticos ao Senhor. Toda a congregação se prostra. Todo o povo que estava ali cultuando naquela restauração do culto, louva o Senhor, adora o Senhor. Por que eles fizeram isso? Será que Ezequias estava inventando um negócio novo aqui no culto? Ele estava restaurando, vamos colocar esse negócio aqui no culto aqui que eu acho que vai ficar legal, Deus vai se agradar. Ou o povo vai gostar, não é dessa maneira aqui. Não. Eles fizeram isso. Ezequias partiu desse princípio, porque como diz no verso 25, segundo o mandamento de Davi e de Gade, porque este mandamento veio do Senhor por meio de seus profetas. Então, o que significa isso aqui? A música no culto, inclusive, não é invenção humana. Não foi Ezequias que inventou, não foi nem Davi que inventou. Veio do próprio Senhor. A gente não canta louvores aqui porque a gente acha bonito. Ou porque a gente acha que assim a gente vai agradar mais a Deus. Porque Ele ordenou que a gente faça isso. Isso significa algumas coisas aqui para nós. Primeira, Deus é quem regula o culto, não homem. Perceba que tudo que Ezequias faz aqui é com base no que o Senhor pontuou para que eles fizessem. É o Senhor, como o Deus pactual, que vem ao encontro desse povo, que se relaciona com esse povo, chama esse povo à adoração. É Ele que determina os termos do culto. É Ele que subscreve o que nós precisamos realizar em culto a Ele, assim como os termos da aliança também. A gente vai ver que na Confissão de Fé de Westminster a gente tem um chamado, o que chamamos, na verdade, de princípio regulador do culto. E lá diz assim no capítulo 21, ponto 1 lá: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então perceba que tudo que realizamos no culto ao Senhor é que está prescrito por Ele na sua palavra. A gente não acrescenta absolutamente nada do que o Senhor diz que é para fazermos nesse culto que prestamos
a ele. Quem lembra que de Nadab e Abiú, Levítico, vai registrar aquele caso, onde eles apresentam fogo estranho que não estava ordenado pelo Senhor. Por que era estranho? Porque não estava ordenado pelo Senhor. Tudo que não é ordenado pelo Senhor é estranho a ele. E eles foram o quê? Consumidos. Colossenses capítulo 2, verso 20 a 23, Paulo vai orientar aqui aquela igreja acerca de algumas coisas, de práticas religiosas que estavam inventando ali os homens. Práticas que têm aparência de sabedoria, mas que não agradavam ao Senhor. Ou seja, Deus condenava. Então, tudo que não está prescrito na palavra de Deus, irmãos, não vem para o culto. A gente não traz para cá para cultuar o Senhor porque a gente acha legal. É a moda agora fazer isso aqui, né? Isso aqui está legal, eu acho que é uma expressão muito boa de adoração. A gente traz para cá. Não, a gente não está aqui para isso. A gente não está aqui para agradar os homens. A gente não está aqui para agradar a nossa vontade. A gente está aqui para agradar, cultuando o nosso Deus. E como que a gente agrada a Ele? Fazendo o que Ele prescreveu. Simples assim. Se a gente não se agrada com isso, irmãos, o problema está em nós. A gente que está com um problema aqui no coração, não satisfeito de fazer o que o Senhor orientou para que a gente fizesse. E de forma bem breve, elementos do culto instituídos pelo Senhor que a gente percebe, não só nesse texto que a gente viu, mas em diversos outros na Escritura, a leitura da palavra. Tudo que eles fizeram aqui, como eu disse, estava prescrito na palavra. O sacrifício de animais, os levitas cantando e entoando ao Senhor. Tudo que eles fizeram aqui estava prescrito na palavra. Pregação do Evangelho, aliado ali à leitura da palavra. Como relacionamento é a forma que Deus fala com o seu povo no culto aqui onde estamos. Através da leitura da palavra, através da exposição da palavra. É a forma como o Senhor está falando conosco aqui nesse culto. Quando há restauração espiritual no povo lá quando volta da Babilônia, a gente viu lá em Neemias, capítulo 8. O que acontece lá no capítulo 8 de Neemias? O povo está sedento pela lei. E eles clamam pedindo para que Esdras traga o livro da lei e leia. E aí Esdras faz o quê? Lê para o povo, reunido na praça. E ele lê do nascer do dia, vai dizer lá, até meio-dia. Sabe quantas horas? Não tinha hora para terminar, não, né? O negócio durou horas. O povo estava com sede da palavra do Senhor. Isso é restauração. Isso é culto verdadeiro diante do Senhor. Oração, seja oração de adoração que a gente faz, de contrição, pedindo perdão dos pecados, pedindo misericórdia, de gratidão, como a gente faz, se voltando para Ele, agradecendo por todas as bênçãos, petições que a gente faz, tudo isso faz parte do nosso relacionamento cultual com o Senhor. A nossa resposta à palavra dEle que é falada a nós. Assim como também a gente vai ver os sacramentos, batismo e ceia, que é o que a gente percebe hoje como instrução do Senhor de sacramentos para a igreja. O que eles fazem no próximo capítulo 30? Você já leu ali o próximo, depois que a gente leu? Ezequias faz uma convocação a todo o povo de Israel para celebrar a Páscoa. Se você ler lá depois, você vai ver. Ele convoca uma carta para todo mundo, vamos celebrar a Páscoa. O que é a Páscoa para nós? A ceia do Senhor, o sacramento do Senhor, relembrar os feitos do Senhor pelo seu povo, a libertação, não de um cativeiro egípcio, mas do cativeiro espiritual. Então o sacramento faz parte do culto ao Senhor. Contribuições voluntárias. Por que a gente no ato aqui de gratidão a Deus, né? Quando a gente termina ali a parte da contrição, reconhecendo o pecado, pedindo perdão ao Senhor, a gente agradece o Senhor, como o povo fez aqui, e nesse aspecto de gratidão a gente vai ver o ofertório. A gente vai ver que
o povo faz isso quando é convocado pelo Ezequias a trazer sacrifícios e ofertas de ações de graças. E o povo leva. Aqueles que estavam com o coração disposto a isso, eles levaram. Richard Pratt, ele diz que, expresso de forma simples, Ezequias convida a congregação a mostrar sua gratidão pelo perdão e renovação. À medida que recordavam que o templo oferecia a possibilidade de expiação por seus pecados, eles também iriam ter prazer em realizar as ofertas voluntárias. Então, a oferta voluntária aqui, irmãos, o momento de ofertório, de devolução dos dízimos, é um momento de gratidão pontual no culto, aonde a gente reconhece o sacrifício de Cristo, a gente vê tudo que Ele fez por nós, a gente vê a boa mão do Senhor sobre nós, e não por obrigação, mas como um coração generoso, grato por tudo que Deus fez por nós, ao contrário do coração ingrato e do coração avarento. Por isso Paulo diz aos Coríntios, como a gente leu, aquele que semeia pouco também colherá pouco, que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem? Quem dá com alegria, liberalidade, com o coração proposto a isso, com gratidão. Não como, ai meu Deus, eu vou ofertar, mas eu não quero, eu vou para aparecer, para dizer, para não falarem que eu não oferto, né? Não é isso, irmãos, não é isso. Se você precisa de obrigação para ofertar e para dizimar, porque precisa de uma lei prescrita, é porque provavelmente seu coração é avarento. Você não está reconhecendo a graça do Senhor sobre a sua vida, principalmente em te resgatar das trevas, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso Provérbios diz no capítulo 11, verso 24 e 25, uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. A gente vai ver que também, irmãos, o cântico, como a gente mencionou aqui na música do culto, como ordenado pelo Senhor, a gente viu que Ezequias chama os levitas para cantarem no momento do holocausto. Então a gente canta aqui em adoração a Deus como resposta. E a gente vai perceber que o canto ali, ele é congregacional. Isso é um ponto muito importante para a nossa vida. Todo o povo canta, conduzido pelos levitas, mas não é só para os levitas o canto é para a igreja, o povo pactual cantar. Então, a gente vai ver Daniel Bloch comentar, chamando a atenção da gente para o que a gente vê hoje, infelizmente, em muitas igrejas, né? Aquela profissionalização do louvor, aquele negócio todo, aquele show, aquela maravilha, jogo de luzes, fumaça e tal, e a igreja não consegue cantar. Às vezes os instrumentos, a voz alta, a gente não consegue ouvir a voz do povo, do Senhor cantando junto, os irmãos, sabendo que a gente está aqui junto, está cantando junto, a pessoa do teu lado está cantando, você olha para o lado, você vê o povo alegre cantando junto, porque não está cantando para mim mesmo ou para o outro, mas para Deus. E aí Daniel Bloch, ele chama a atenção dizendo que a música verdadeiramente adoradora é primariamente congregacional e une o corpo de Cristo. É para unir o corpo, não para separar o corpo. Quanto mais as congregações dependem de músicos profissionais, menos as pessoas irão cantar. E santuários projetados como teatros e salas de concerto são inimigos do crescimento do corpo de Cristo. Então perceba que o canto aqui é para você cantar. O Ministério do Louvor está aqui para conduzir simplesmente vocês, toda a igreja reunida, a cantar com alegria, sabendo que está cantando a quem? A Deus, ao Senhor. Perceba que em cada ato do culto há um propósito aqui ordenado pelos próprios Senhor. Se você perceber, nosso culto ele é bem ordenado. Adoração, contrição, gratidão
momento da palavra e encerramento. A gente coloca dessa forma litúrgica para você entender melhor, de uma forma mais didática, para a gente caminhar junto, unido. Mas tudo isso é ordenado pelo Senhor. Oração, leitura da palavra, exposição da palavra, cântico. Em cada momento desse, tudo isso aponta para a centralidade de Cristo no nosso culto. Porque a antiga aliança, tudo apontava para Ele. E quando Ele vem, Ele cumpre tudo aquilo que apontava para Ele. Então, o sangue derramado, lá nos sacrifícios que a gente vê Ezequias chamar os sacerdotes para fazer, aponta para o sangue de Cristo, Cordeiro perfeito que nos purifica. O templo restaurado, purificado ali por Ezequias, aponta para Cristo, que é o quê? Como a gente viu hoje de manhã na escola dominical, o templo. Aquele que tabernaculou no meio do seu povo, o verbo que se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Cristo nós temos o próprio templo, o fundamento da nossa adoração, e vemos a sua glória. A gente não tem mais um espaço onde Deus vai encher de glória. Que tem gente que a gente brinca, que é o ambiente, o clima, o ambiente de adoração ali. Não tem isso, irmãos. A glória está em Cristo. E a gente está aqui para glorificar Ele, no qual nós somos edificados, como edifício que vai sendo construído espiritual, fundamentado nele, a pedra angular. O rei Ezequias aqui, se você reparar, como mediador e restaurador do culto, aponta para o rei perfeito, Jesus, que reina e conduz o seu povo hoje, reinando na verdade e na verdadeira adoração. Portanto, para a gente concluir com alguns apontamentos, esteja atento ao longo de todo o culto, em cada ato do culto e cada atitude desse culto, leitura, oração, canto, esteja profundamente atento, como povo de Deus que somos reunidos aqui. Adore a Deus com sinceridade quando estiver cultuando a Ele, reconhecendo sua majestade, reconhecendo sua soberania, seu poder, sua santidade, sua bondade. Volte seu coração a Ele, percebendo a sua impureza diante desse Deus, o qual estamos tão distantes porque somos impuros, mas o qual veio até nós através de Cristo e nos aproximou dele novamente, nos tornando puros, santos. Louve o Senhor. Confie nos méritos de Cristo, na sua obra, para a expiação dos seus pecados, para a redenção, para o perdão. Por isso, confesse o seu pecado a Cristo. Se volte para o Senhor no culto, não viva um momento de contrição aqui, mecânico. Eu tenho que pedir perdão, Senhor, por isso. De fato, reconheça-se como pecador diante desse Deus totalmente santo e puro. E confesse com sinceridade, genuína, com o coração contrito, arrependido dos caminhos maus que a gente caminha muitas vezes. E se volte para Ele em perdão. Responda com gratidão. Após a contrição, a gente tem um momento de gratidão. Então responda com gratidão a essa graça maravilhosa do Senhor sobre a sua vida, porque Ele te deu uma nova vida, restaurou o culto verdadeiro do seu povo com o Senhor, pactual. Ele abriu o novo e vivo caminho, Ele rasgou o véu. Então renda graças ao Senhor no culto, responda ao seu chamado, responda à sua voz, através dos cânticos, com alegria. Tem gente que fica cantando ou nem canta, né? E tem gente que parece que tá no velório.
É triste, irmãos. Tem gente que está cantando, parece que está no velório. O culto não é velório. O culto é celebração ao Senhor. Cante com alegria. Louve o Senhor respondendo com cântico, com louvor e ações de graças a Ele. Ele nos chamou e nos convocou aqui. Então não faça isso de maneira monótona, sem vida, sem ânimo, de maneira mecânica. Você está respondendo a Deus com o seu cântico. E isso é muito valioso. O culto verdadeiro renova o povo de Deus. Assim como a gente vê no último verso aqui, a gente vê que todos se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo. O culto verdadeiro renova o povo de Deus. E o povo se alegra pelo que Deus fez. Perceba que no final de tudo, Ezequias fez um monte de coisa. Chamou os levitas, chamou os sacerdotes, todo mundo fez um monte de coisa ali. Era tanto animal que os sacerdotes não estavam conseguindo tirar a pele. Chamaram os levitas. No final, o que o cronista está dizendo? Que o povo se alegrou pelo que Deus fez por eles. Quem fez tudo? Ezequias, sacerdote, levita? Não, foi Deus. Se eles fizeram isso, foi pela graça e misericórdia do próprio Deus. Então, o culto verdadeiro renova o povo de Deus pelo que Ele faz. Então, quando o culto é bíblico e centrado em Deus, ele não apenas exalta o Senhor, mas ele fortalece e consola a igreja, nos renova a fé, a esperança, a caminhada com o Senhor. Portanto, não venha ao culto apenas para assistir, muito menos pela internet, né? Óbvio que acontece. Óbvio que acontece. Às vezes impossibilidades reais e sinceras. Mas tenha consciência que você não está assistindo o culto aqui. Você não veio aqui para assistir uma palavra. Você não veio aqui para assistir o louvor. Você não veio aqui para ser recebido pelo diácono na porta. Você não veio aqui para assistir seus irmãos. Você veio aqui para cultuar o Senhor como povo dele, povo do pacto. Portanto, quando vier cultuar o Senhor, peça ao Senhor para que prepare o seu coração para ouvir a voz dele e para responder com obediência. E para fechar, o culto aponta para a eternidade. A gente já viu um pouco disso no domingo passado. Mas o culto aponta para essa alegria. Por isso a gente vai ver aqui uma entrega do povo ali naquele local. E isso vai apontar, irmãos, como sombra para aquele grande culto que a gente vai realizar diante do Senhor. Como a gente viu aqui em Apocalipse. Aqueles que lavaram as suas vestes, alvejaram no sangue de Cristo. Toda vez que a gente cultua, a gente está vislumbrando esse grande culto pela eternidade, diretamente ao Senhor. Portanto, o culto é um ensaio da eternidade. Cada domingo é uma pequena antecipação do culto perfeito que teremos no céu. Por isso, isso deve encher o nosso coração de esperança e gratidão em meio a lutas, em meio a dificuldades e a sofrimento que a gente passa aqui nessa vida. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, a fim de que a gente cultue a Ele com sinceridade e com fidelidade ao Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Encerrando o nosso culto ao Senhor, convido aqui aqueles que aniversariaram essa semana. É da Débora. Ah, tá lá na escola. Ah, ela saiu, né? Puxa vida. Chama ela lá, ver se ela tá muito ocupada lá. Vamos orar. Pedir ao Senhor que
que nos abençoe. Oi? Sim, o Juan não está ali não, né? Ô, Júlio, o Juan não veio não, né? Está lá na salinha também? Então chama lá também. Chama o Eli também. Eli fez aniversário recente. Vamos agradecer a Deus. Irmãos, lembrando, já antecipando aqui, a nossa semana, a gente vai ter na quarta-feira o privilégio de estudar, né, no estudo bíblico esse sermão que foi exposto e de orar uns pelos outros na reunião de oração. A gente faz as duas coisas numa reunião só. Então é um privilégio para nós como igreja estarmos aqui 7h30 a fim de aprender mais na palavra e orar uns pelos outros. A gente louva a Deus também pela vida daqueles que nos visitam, né? Essa família é terceira vez, né? Já sabe que, né, vai receber a carteirinha. Já fazer o quê, né? Já era. Deus abençoe vocês, tá? Uma alegria estar com vocês aqui. Mais alguém nos visita, eu não estou vendo daqui, né? Então vamos orar pela vida das nossas crianças. Vocês todos fizeram aniversário essa semana? Fez também? Hoje? Oh, que bênção, que maravilha. Visitante, olha, eu acho que não é visitante mais não, hein? Terceira vez, né? Fernando fez aniversário, foi 22? Meu irmão, não foge não. Você é o que? Para não pagar o churrasco? É? Oi? Vamos orar pela vida do Fernando, da Débora, dessas crianças. Qual o nome dela? Laura. Eli, Juan. Vamos lá. Vamos agradecer a Deus por esse culto, pelo aniversário de cada um desses pequenos e desses jovens adultos aqui do Fernando e da Débora. Oremos. Senhor, como é bom poder ser feito filho do Senhor através de Jesus Cristo. Como é bom poder, pelos méritos de Cristo, ter esse relacionamento pactual com o Senhor, Deus. Um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Um Pai que demonstrou o seu amor na cruz ao enviar seu Filho para morrer por nós. Que rico privilégio, Senhor. Obrigado, porque não merecíamos mesmo. Reconhecemos aqui, Deus, diante da sua majestade, como nós somos falhos diante do Senhor, como somos pequenos diante da sua majestade e grandeza. Que o Senhor nos constranja sempre, Deus, a perceber a sua grandeza e a nossa pequenez, a virmos aqui cultuar o Senhor como esse chamado do Senhor, reconhecendo sempre em adoração que só o Senhor é Deus e que somos povo do seu pastoreio, somos ovelhas do Senhor, somos cuidados e guardados pelo Senhor, por mais imperfeito que somos. Nos atente, Deus, em todo tempo para o culto do Senhor, para cada ato, para cada momento de louvor, de cântico, de oração, de leitura da sua palavra, de exposição da sua palavra. Que a gente possa sempre estar atento, Deus, a tudo que acontece aqui nesse culto, a fim de que a gente saia daqui sempre, todo domingo, todo culto,